Iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, da Edilene Lopes e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. O governo federal confirma a compra de mais 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer, previsão de chegada para os próximos meses. E Belo Horizonte está retomando hoje a aplicação da segunda dose da Coronavac. A Edilene Lopes participando da conversa de redação e atualizando as informações sobre essa segunda dose, Edilene. Inclusive, a gente recebeu há pouco aqui relatos de pessoas que foram em mais de um posto de saúde e não encontraram a segunda dose, pessoas com 67 anos. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itatiaia. A situação é crítica. A segunda dose da Coronavac, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, chegou apenas para aqueles que têm 67 anos e que tiveram a segunda dose vencendo na segunda-feira da semana passada, ou seja, com uma semana de atraso, depois dos 28 dias completos na semana passada, agora chega a primeira dose, a segunda dose, mas só para eles. Aqueles que têm 66, 65 e 64 anos não têm garantia da segunda dose da Coronavac aqui em Belo Horizonte. A situação é essa, Eustáquio. O que chegou de estoque para o governo do estado foi suficiente apenas para completar um estoque que a prefeitura já tinha para os de 67 anos. Os outros, por enquanto, ainda sem previsão. Há uma informação de bastidores que o governo do estado pode receber ainda nesta semana mais 400 mil doses da Coronavac, mas nada confirmado, nem pelo governo do estado e nem pela prefeitura. Agora, o Paulo Roberto, que é a fonte da prefeitura, diz que não há previsão de chegada. Ele disse também que as pessoas que não receberam a segunda dose não estudam qual é a validade da primeira dose, ou seja, se a segunda dose chegar daqui 1 mês, 2, 3, essa pessoa tem que aguardar para tomar a segunda dose de Coronavac. Não vão iniciar a vacinação com outra vacina. Não há nada que diga que vence a primeira dose da Coronavac ou que perca a eficácia. Ou seja, quem não tomou a segunda dose da Coronavac em Belo Horizonte vai continuar esperando, Eustáquio Ramos. É um drama danado, meu amigo. Pois é, e isso acontece em outras cidades também, né? Não só em Belo Horizonte. Pois é, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Azevedo, tão questionado, ele disse que tinha uma previsão de vacinar toda a população brasileira até o fim do ano. Você acredita nisso, Edilene, com essa chegada de doses, por exemplo, da Pfizer que o governo está anunciando? Eustáquio, eu vou te devolver a pergunta. Dá para confiar em promessa do Ministério da Saúde, do governo federal, no que diz respeito ao combate à pandemia, à vacina, meu amigo? Não dá. Ô, Eduardo Costa, por que não dá? Porque essa bagunça mesmo em relação à vacinação no Brasil, que é exemplo mundial no seu Programa Nacional de Imunizações. A gente é exemplo mundial. Bom dia para você. Bom dia para você, para todo mundo. Quer dizer, a gente não merecia isso, né? Vamos ser compreensivos. A gente tem falado muito aqui que nós estamos numa pandemia. Uma pandemia só ocorre de 100 em 100 anos. Como costuma salientar a Rita, é uma guerra. Na guerra não dá para fazer planejamento, você vai, como diria o Calil, criando estratégias e tocando o barco. Agora, não é justo com quem tem mais de 60 anos tomar a primeira dose e ficar esperando a segunda e hoje, uma semana depois da data prevista, não ter a expectativa se a terá ou não. Quero convidar os ouvintes, hoje 13h, eu tenho um encontro com o Fabiano, que é o subsecretário que cuida dessa área, para falar exatamente disso, para ver se pelo menos a prefeitura consegue 13h de hoje, dizer que com o que está programado para chegar essa semana, vai vacinar quem tem mais de 64 até o sábado, pelo menos. Por quê? Porque também tem outro drama, tá? Tem uma previsão do Butantan de parar a vacinação em função da falta do tal do IFA. Quer dizer, aí é muito desagradável, né? Não dá para poder ser compreensivo, não dá para poder ser paciente, não dá para tolerar tanto desgoverno. E também não dá para livrar a cara do governo federal, porque tanto o Estado quanto a Prefeitura dizem, olha, nós recebemos e repassamos. Fazer o quê? O negócio é dizer para as grávidas, não da capital, porque na capital as grávidas com comorbidades tomaram Pfizer, mas para grávidas do estado inteiro o seguinte, não tomem AstraZeneca até segunda ordem, porque a Anvisa está pedindo, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E no mais, é agarrar no terço, meu caro Eustáquio Ramos. Aqui pelo WhatsApp, o Milton, que fala de Belo Horizonte, está dizendo o seguinte,
que essa falta de vacina, esse atraso, isso tudo acontece porque quem produz vacinas, na opinião dele, prioriza seus países e seus interesses. Qualquer planejamento pode não se concretizar. Rita Mundim, bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Como é que chama o ouvinte? Newton, aqui de Belo Horizonte. Eu concordo com o Newton, porque é uma guerra. Então, você pega a China, a Índia, por exemplo, está passando por essa crise. Ela diminuiu, ela não exporta a vacina, ela vai vacinar a turma dela. E você tem também essa questão do Brasil com a China, que é uma questão diplomática, mas a China está vendendo insumo para fabricantes no mundo inteiro. Então, a gente tem que entender que houve uma falta de organização no momento em que poderia haver uma compra de vacina lá atrás, sim, mas no momento atual, com essa segunda onda, a gente vê que a vacinação na zona do euro, na Europa, não está na velocidade que os europeus desejariam, em função de falta de vacina. Nós somos, sim, exemplo, como você diz, exemplo mundial em programas de vacinação, desde que haja vacina. O programa, a logística do Brasil, isso tudo nós temos, né? Só que nós não temos hoje a vacina. A gente espera, eu volto aqui a dizer, vi com muito bons olhos essa nova compra aí de 100 milhões de doses da Pfizer. Isso vai no encontro daquilo que eu disse, que os laboratórios vão começar a produzir vacinas. Eles estão com medo dessa quebra de patentes, graças a Deus. Acho que a oferta vai aumentar e vai haver uma aceleração de vacinação em nível global. O problema não acontece só no Brasil. Poderia ter havido um maior planejamento, um maior controle? Sim, mas as intenções, na época em que foi dada a ordem lá pelo Ministério da Saúde de não guardar a segunda dose, ninguém poderia afirmar, né, se haveria ou não falta de fornecimento. O que houve foi uma quebra de contrato no prazo de entrega da matéria-prima para a produção da vacina lá no Butantan. Então, vamos torcer, vamos rezar para que as coisas se normalizem o mais rápido possível. Eduardo Costa, homem que teria matado a companheira envenenando a cerveja dela com dietileno glicol é indiciado pela polícia. É a mesma substância que contaminou cervejas da Baker. Pois é, rapaz, tem umas coisas que eu tento entender. Tem esse moço lá do Paraná, condenado a mais de 30 anos de cadeia, né? Sim. Quando você vê aquelas imagens dele arrastando a companheira pelo elevador, você fala assim, não é possível que você faça isso com uma companheira. Não é possível. Mas meu sangue estava quente, ferveu. Mas peraí. Agora, esse outro, você não compra uma substância agora mundialmente conhecida por ter matado gente em pequeniníssimas doses da cerveja. Você não compra e põe no copo da pessoa que dorme contigo. Eu acho que esse episódio, porque todo crime contra a vida deixa a gente perplexo. Mas quando mata um desafeto por droga, quando tem uma briga no trânsito, tem situações que tem alguma desculpa. Matar a companheira desse jeito é indesculpável. O cara comprou na internet e adicionou de forma deliberada, fria, calculada. Outra coisa que precisa ficar muito evidente, o mundo vai ter que discutir freios da internet, Eustáquio. As pessoas não têm a cabeça boa para poder conviver com a internet, que é a rede mundial de computadores. O cara foi à internet, comprou e recebeu em casa o dietileno glicol, que ele matou a companheira, por R$35, Eustáquio. Semana passada, aquele moço que fez aquela barbárie na creche lá em Santa Catarina também comprou as armas brancas, aqueles facões, pela internet. Você clica lá assim, como posso me matar? A internet fala para você, ou viaduto da Mutuca, ou o último andar do Acaiaca, ou dietileno glicol. Quer dizer, nós vamos ter que discutir isso de uma forma, sabe? Aliás, os grandes problemas do mundo hoje precisam ser discutidos. É inacreditável. Eu vou encerrar a prosa dizendo o seguinte, inacreditável. Ô Rita Mundim, impressionante a frieza da pessoa, né? Planejar a morte, comprar pela internet e de forma calculista, como disse o Eduardo, colocar lá, envenenar, contaminar a cerveja e provocar a morte da mulher. Pois é, Eustáquio, a gente olhando assim, essa informação em tempo real, ela está transformando a realidade em algo pior do que filme de terror. Porque, diante da informação,
o lado negativo das pessoas, parece que ele é despertado, e a internet fornece todos os apetrechos para que a pessoa realize os piores filmes de terror. Então, a realidade está se transformando em um pesadelo. E a gente vê esses episódios cada vez com maior frequência, em função desse despreparo, né? As pessoas estão muito despreparadas para conviver com essa realidade, com a informação em tempo real, e acabam transformando as suas vidas em algo pior do que filmes de terror. Então, é algo que tem que ser realmente estudado, é o comportamento das pessoas diante da falta de filtros para tanta informação e diante da facilidade que a internet fornece para que você tenha acesso a tudo de forma indiscriminada. Tem que colocar filtro nas pessoas e filtro na internet. O filtro das pessoas é a educação. Edilene, por mais que a gente fale, por mais que seja absurdo, que a polícia e as autoridades tentem combater, a violência contra a mulher não para, né? Temos esse caso do dietileno glicol, esse caso do Paraná que o Eduardo falou, um homem foi condenado, o caso do promotor de justiça aqui em Belo Horizonte. Onde é que nós vamos parar, hein? Olha, Eustáquio Ramos, difícil demais essa situação. Há um grande problema que esses homens possessivos, eles não aceitam que o relacionamento acabou. Acabou, gente, aceita que dói menos. Todo mundo na vida é rejeitado por alguém, segue a sua vida, vai embora. Tá ruim, não precisa bater, não precisa brigar, separa, tem recurso para tudo. Não precisa de violência extrema. Às vezes eu acho que essas pessoas têm um gosto pela morte, um gosto pela violência, a única coisa que explica Eustáquio Ramos. E agora, pensando na forma como esse homem matou a esposa dele, né, a gente tem esse episódio da Baker aqui que aconteceu em 2019, é óbvio que não foi proposital, né, nenhum produtor de cerveja, nenhuma empresa teria a intenção de matar outras pessoas, mas só tem repercussão ruim, né, a cerveja levava o nome de Belo Horizonte, queimou o filme também um pouco, queimou o filme das cervejarias, a pessoa fica desconfiada de beber uma cerveja artesanal, será que era a mesma técnica de produção, será que tem um vazamento, será que eu vou beber uma cerveja para divertir, vou acabar morrendo, e agora ainda deu a ideia ruim para esse daí, que colocou não só dietileno glicol, que era uma coisa que ninguém conhecia, mas colocou na cerveja, né? Então é um negócio assim, uma coisa de louco, a repercussão ruim não para. E ele matou porque queria matar mesmo, de qualquer jeito, ia matar a esposa. Tem que ter punição exemplar. Esses casos precisam de punição exemplar. Pelo menos pela dor, vamos ver se eles aprendem, né, que violência contra a mulher, qualquer violência, é um completo absurdo. Pois não. Eu só queria acrescentar algo aí na fala da Edilene, foi Dia das Mães no domingo, que as mães fiquem mais atentas na criação dos seus filhos. Ô Rita, aproveitando a sua fala, olha, depois de aranhas gigantes, agora gambás aparecem em apartamentos no bairro Buritis. A professora de biologia diz que a pandemia está atraindo animais inusitados para a cidade. Ela está dizendo que a gente está invadindo a área deles e eles acabam invadindo a nossa. Pois é, eu moro aqui em Nova Lima, num resquício de Mata Atlântica, e a gente tem convivido muito com isso, né? Assim, de ver um lobo-guará na estrada. Então, tem que haver uma conscientização muito grande aqui nesse cinturão verde, no entorno de Belo Horizonte, para que ele seja cada vez mais preservado. E aí entra a grande discussão com a mineração, né? Que é quem mais ataca essas áreas verdes. Então, isso é um alerta, e eu acho assim, eu tenho um grande amigo, Dânia, que vai para ele mora no Buritis. Eu falei, gente, está acontecendo tudo no Buritis. Nós temos que estudar, ver os astros, o que está acontecendo, que tudo que acontece em Belo Horizonte hoje está no Buritis. Mas voltando ao assunto que é sério, eu acho que temos essa região aqui, esse privilégio, né? Mata de Fechos. Então, gente, Fechos, temos aqui Moeda, então a Gandarela. Então, vamos olhar com cuidado e com muito amor para preservarmos antes que seja tarde. E dá um sentimento até de covardia do ser humano em relação à fauna, né, no nosso entorno, desses bichinhos estarem invadindo apartamentos buscando comida, né? É muito triste. Então, vamos preservar enquanto podemos. A gente destrói a área deles, né, Eduardo? Eles ficam sem saber o que fazer e vêm para a nossa área, né? Eustáquio, sei que eu repito minhas filhas em casa todo dia. Eu, depois de trabalhar 50 anos, juntei as economias. Eu conto isso aqui no ar, eu conto com orgulho. Eu fiz 7 empréstimos para comprar minha casa. 7, Eustáquio. 7. Porque eu descobri
a morada que eu queria, no lugar que eu queria, de frente para o Vale dos Cristais, ali para aquela mata, para aquela mata que vai ser preservada, que se você for para um lado, vai rio acima, se for para o outro, passa debaixo do viaduto Butuque e entra na reserva da Copasa. Então, eu estava preparado, comecei a criar galinha, que eu adoro, comer as galinhas, parei de criar. Comecei a botar milho para o jacu, me disseram assim, não põe porque vem rato, parei de pôr, mas o jacu estou morando lá em casa, porque lá tem amora, tem ameixa, caqui, e mais eu vou plantar. Outra coisa, 2 raposas foram lá em casa para comer o cachorrinho da minha filha, botei trava no negócio, falei assim, vai, tem que denunciar esse bicho. Falei, nós é que estamos no lugar desse. E lá tem coatia, zenta, come, vai embora. Lobo-guará. Fala uma coisa para você, isso é bênção de Deus. E sabe por que o Buriti está incomodado, Eustáquio? Por quê? Porque, embora esteja cheio de gente boa, é o exemplo maior do que não se deve fazer numa cidade. Aquele tipo de adensamento é um crime contra a cidade, assim como é o Belvedere e outros. Esse é o adensamento irregular que estão fazendo agora nas 6 pistas, no Vale do Sereno, que você pressiona tanto o animal que ele corre para dentro da sua cozinha para caçar um gole d'água ou uma comida. É triste, é triste. Eu vou encerrar essa próxima, que a Edilene tem que falar. Eustáquio, um dia eu quero te chamar uma tarde para você ver. Eu vou no terreiro lá fora, um canarinho começa assim. Que eu olho, ele está perto do lugar que eu ponho comida. Eu vou lá, ponho a comida, ele fica meio metro e começa a comer com alegria. Ele me lembra que está na hora de pôr comida para ele. Gracinha. Isso é vida, Eustáquio. É vida, Deus, é bênção de Deus. Obra-prima de Deus, né, Edilene Lopes? Pena que a gente maltrata tanto, né? Exatamente, Eustáquio Ramos. Tanto Eduardo Costa quanto Rita Montim. Eduardo pode falar o tanto que você quiser, adoro te ouvir aqui. Estão certíssimos. E em relação ao Buriti, o adensamento populacional lá também é grande, né? Muitos prédios de vários andares, o trânsito lá é muito intenso. Os animais que viviam na mata acabam indo para dentro de casa, e isso não acontece só na pandemia. Isso tem acontecido ao longo dos anos com a urbanização, né? O planejamento das cidades tem que contemplar também a preservação das áreas verdes. E não é o que acontece, né? Porque as pessoas querem morar nos lugares legais, e aí começa uma especulação imobiliária, e as construtoras vão comprando, vão construindo e adensando o local, e as pessoas querem morar, e aí vira uma bagunça se não tiver político sério para poder fazer política urbana séria, né? Porque a gente já teve caso aqui em Belo Horizonte, vereador recebendo propina para aprovar projeto que não é tão bom assim para a cidade, que não é tão saudável, então é isso que tem que parar de acontecer, tá? Em relação aos animais nas casas, quem convive nessas áreas tem que aprender mesmo a conviver com a natureza, é a gente que está invadindo o espaço dos animais. Eu queria falar de um caso recente que aconteceu aqui, um ataque de abelhas numa cachoeira, um casal. Precisa ter atenção e instrução para esses locais. A mãe de uma amiga minha quase morreu porque foi atacada, ela levou 700 picadas de abelhas, tá aqui, vamos, com 1.000 picadas, a pessoa morre. Então, está na área, está na natureza, o animal está ali, e esse casal, infelizmente, desse episódio do final de semana, eles correram, pularam na água, a moça não sabia nadar, os dois acabaram se afogando, fugindo de um enxame de abelhas. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado no contato com a natureza, porque realmente a gente que é urbano, entrar nessas áreas é complexo, né? O animal, a convivência com o animal, nós não estamos tão acostumados assim. Então tem que tomar muito cuidado, Eustáquio Ramos, e ter muito carinho pela natureza, né? Porque a gente só sobrevive porque o meio ambiente cuida da gente, a gente tem que cuidar dele também. Verdade. Eustáquio, sim. Viva a natureza, a mata, o bicho, o meio ambiente, e viva a tecnologia. Eu queria dividir com o ouvinte, eu queria que você confirmasse. Você no estúdio, eu aqui na sede da Record, eu tenho equipamento aqui na salinha, a Rita da casa dela lá em Nova Lima, e eu estou errado, ou pelo que eu vi no Zoom aqui, a Edilene está dentro de um carro, com esse som limpinho. Está dentro do carro, está na rua fazendo reportagem. Viva a tecnologia! Na porta da Secretaria de Saúde, o Eustáquio Eduardo Costa. Exato, é tão legal, isso que é quase que inacreditável, a gente fazer essa conexão impressionante aqui, um negócio espetacular. A Edilene está no estúdio móvel do rádio. É isso mesmo, espetacular. Um dia eu vou contar o tempo da Motorola, a labuta que era para falar, hoje está fácil demais, gente, tchau. Um abraço. Final do Jornal da Itatiaia desta terça-feira. Ótimo dia a todos.